Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo à leitura de mais um capítulo do livro de Juízes. E hoje vamos ler Juízes capítulo 2, o anjo do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele, como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Pessoal, Juízes capítulo 2 continua falando sobre o que aconteceu após a morte de Josué. O texto menciona que a geração seguinte de Israel se desviou do caminho de Deus, ignorando suas instruções. O Senhor advertiu sobre as consequências dessa desobediência, permitindo que as nações vizinhas se tornassem uma cilada para o povo escolhido. Deus levantava juízes para libertar Israel, mas a nação continua em um ciclo de infidelidade, opressão e arrependimento tempos após tempos. Esse padrão se repete, mostrando a tendência do povo em abandonar a Deus. O capítulo destaca a paciência de Deus,
mesmo diante da rebeldia constante do povo. A aliança entre Deus e Israel permanece, mas a desobediência resulta em consequências dolorosas. Lembre-se, a fidelidade a Deus é fundamental. Somos alertados aqui sobre as consequências de nos afastarmos do caminho divino. Deus é paciente, mas nossa obediência é crucial para evitar ciclos de dificuldades. Que possamos aprender com a história de Israel e buscar uma relação constante e fiel com Deus, reconhecendo sua autoridade em nossas vidas. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Mais um objetivo alcançado. Mais um capítulo da Palavra de Deus conseguimos ler. E eu espero que amanhã possamos estar juntos, motivados, para a leitura de mais um capítulo, ok? Do livro de Juízes, é o livro que estamos lendo agora, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.